E eu hoje a ideia é falar aqui um bocadinho do que é que nós temos que ter em conta quando fazemos um processo de mini-cut, quais são as coisas mais importantes, o que é que temos que ter cuidado. A ideia é falar aqui um bocadinho sobre isto. Então, primeiro, para quem não sabe, quem sou eu sou o João. Eu partilho conteúdo no Instagram desde 2019, foi quando eu criei aqui a página, com o objetivo de tentar passar o máximo de conhecimento possível aí para o pessoal que me segue, de maneira a que a malta tenha algum, algum conhecimento extra e alguma forma de pensar enquadrada dentro da metodologia que eu uso e que eu gosto de usar. Não quer dizer que seja uma coisa estanque. Ainda há pouco tempo estive a olhar para vídeos meus de há 2, 3 anos atrás e neste momento eu treino de forma diferente do que treinava antes. E a ideia aqui é ir progredindo à medida que também a ciência também vai evoluindo e vou ganhando experiência, vou criando também a minha própria metodologia e a ideia é passar para vocês um bocadinho desse meu conhecimento e da experiência que eu vou adquirindo também ao longo do tempo. E por isso a criação também aqui desta comunidade para poder passar o máximo de informação para vocês. Entretanto, esta vai ser a nona aula da comunidade, ou é a nona aula da comunidade, já tivemos aí essas 8 que estão aí na lista, elas estão todas gravadas, portanto, quem não tem acesso a elas poderá ter, se aderir à parte da comunidade privada. Depois, se quiserem aderir, podem mandar mensagem a perguntar como é que funciona, que é para eu falar-vos um bocadinho sobre isto. Em relação à aula de hoje, os objetivos, como eu estava a falar ali há pouco, primeiro, o que é um minicut, para que serve, como é que se faz, quem é que pode beneficiar, porque o minicut não é para toda a gente, tá? Quais são as desvantagens e o que é um minicut bem sucedido, ou seja, no final do processo, nós olharmos e percebermos se foi ou não bem sucedido, para depois, numa próxima vez que queiramos fazer, vermos onde é que erramos para arranjar soluções para que as coisas corram melhor num próximo minicut que possam fazer mais para a frente no vosso processo. Então, primeiro, o que é um minicut? É um período curto e intenso de déficit calórico. Ou seja, na realidade é um processo de cut mais curtinho e mais intenso. Por isso é que é um mini cut. Mini porque demora menos tempo, é um processo que dura entre 4 a 6 semanas, e cut porque é um processo de diminuição de massa gorda com o objetivo específico de diminuir massa gorda e, acima de tudo, manter a massa muscular. No entanto, não é um processo de mini cut, não é um processo que tenha como objetivo final levar a pessoa a ter o mínimo de gordura possível, ou seja, ter níveis de gordura muito baixos. Porquê? Já vamos ver depois também, durante a aula de hoje, o porquê que isto é desta forma. Ou seja, se nós quisermos levar o nosso corpo a níveis de massa gorda muito baixos, por exemplo, os níveis que a malta usa para competir, o minicut não é de todo um processo que se deva fazer para esses casos, tá? Durante a aula, depois já vamos falar aí um bocadinho sobre isso, para eu vos explicar como é que funciona. Então, para que serve o minicut? Como é básico, serve para perder massa gorda numa fase rápida, digamos assim. Então, a ideia aqui é reduzir a massa gorda de forma rápida entre processos de bulk ou de manutenção de peso. O processo de bulk é um processo com objetivo específico de ganhos de massa muscular, tá? Chama-se bulk. Tal como se chama de cut, um processo de diminuição de massa gorda. Então, um processo de mini cut serve essencialmente para ser colocado entre uma destas duas fases, ou entre duas fases de bulk, ou entre duas fases de manutenção, ou entre uma fase de bulk e uma de manutenção, ou uma de manutenção e uma de bulk, tá? Porquê? Porque só podemos estar 4 a 6 semanas nesse processo de mini-cut e não convém de todo nós passarmos de uma fase de mini-cut para uma fase de cut normal. Porquê? Já vamos falar depois também mais à frente, porque isso entra dentro das desvantagens que nós temos de utilizar o processo de mini-cut. Portanto, como eu estava a dizer há pouco, o mini-cut não serve para toda a gente. Para que serve também? Aumentar os níveis de motivação para quem quer perder peso mais rapidamente. Há pessoas que gostam de ver a balança a baixar depressa, e para esse tipo de pessoas que precisam dessa motivação, pelo menos numa fase inicial, um processo de mini-cut pode ser muito importante e pode ser a chave aqui no processo para algumas pessoas. Porque o peso baixa demasiado rápido nas primeiras semanas.
porque nós vamos estar em déficit calórico muito alto, isso pode ser motivante para a pessoa. Mas depois também é importante que a pessoa perceba que lá está, isto não pode ser feito durante muito mais do que 4 a 6 semanas, porque depois tem muitas desvantagens associadas. E eu acho que é aqui onde a maior parte das pessoas falha, que é não consegue perceber que, apesar de estar a ter bons resultados, tem que parar com esse processo de minicut, porque senão esses bons resultados vão deixar de acontecer e começam a vir os maus resultados que depois vão ter impactos negativos durante muito tempo. Tá? Porque já vamos falar sobre isso, mas vai-nos atrasar muito o nosso metabolismo e vai fazer com que a gente fique cada vez mais desacelerados no nosso metabolismo e isso depois vai ter consequências mais negativas do que positivas para a frente. Mais benefícios aqui do minicut. Preparar o corpo para uma fase de ganhos de massa muscular ou algum evento específico. Por exemplo, uma pessoa que se lembrou agora que vai casar daqui a 5 semanas e precisa de perder 3, 4, 5, 6 quilos, ou que acha que precisa de perder. Um processo de minicut pode ser o ideal para isso, porque nós vamos batalhar rapidamente para a perda de peso e a pessoa, nesse dia específico, nesse evento específico, vai estar com muito menos peso do que estaria antes. Coisa que se fizesse um processo de cut normal, mais lento, mais controlado, não iria ter os efeitos desejados. Claro que isto não deve ser a forma correta de o fazer, mas pode ser feito, tá? Para fases de ganhos de massa muscular. Porquê? Nós sabemos, e foi esse o motivo que eu fiz o minicut em junho, nós sabemos que quando temos níveis de massa gorda muito altos, o que acontece é que nós ganhamos um bocadinho mais de insensibilidade à insulina. Ou seja, nós ficamos menos capazes de transportar a energia para dentro das nossas células musculares. E isso faz com que nós tenhamos mais dificuldade em construir massa muscular. Então, quando temos níveis de gordura muito altos, nós ficamos mais insensíveis à insulina e nós ficamos com mais dificuldade de produção de massa muscular. Por isso, é importante que nós mantenhamos a gordura baixa durante um processo de bulk. E uma das coisas que se pode fazer, tal como eu falei ali há pouco, é colocar entre uma fase de bulk grande, vamos imaginar que vamos estar em bulk durante um ano, colocar 4, 5 semaninhas de minicut no meio desse ano, ou seja, ao fim de 6 meses de bulk, colocamos ali um processo de minicut e voltamos ao bulk. Esse minicut serve para quê? Para nós perdermos massa gorda mais rapidamente, para não perdermos muito tempo desse tal processo de bulk e, com isso, ficarmos mais eficientes na construção de massa muscular porque baixamos os níveis de gordura e melhoramos a nossa sensibilidade à insulina. Pode ser útil também para quebrar platôs de peso. Há malta que às vezes pode chegar ali uma altura em que o peso não fica estabilizado, por muito que já estejam em déficit calórico, por muito que já estejam a fazer algum cardio, fazer tudo certinho, o peso pode estabilizar ali um bocadinho, então pode ser uma estratégia, poucas semanas com um déficit calórico mais agressivo, de sair ali um bocadinho do platô, lá está, a ganhar um bocadinho mais de motivação para depois continuar um processo mais para a frente, controlado de perda de peso. Como é que nós devemos fazer o processo de minicut? Então, primeiro, coisa mais importante, já sabemos que para perder massa gorda é essencial estarmos em déficit calórico. Tá? Num processo de minicut, esse déficit calórico deve ser suficiente para fazer com que a gente perca pelo menos 1% do nosso peso corporal. Tá? E é aqui que entra o primeiro problema, que é o minicut não é para toda a gente. Porquê? Porque nem toda a gente pode perder 1% de peso corporal por semana, porque isso aumenta a probabilidade de perda de massa muscular. Tá? Então, a seguir já vamos falar um bocadinho sobre isso também. Portanto, um déficit calórico que nos leve à perda de 1% do nosso peso corporal por semana, normalmente corresponde a 20 a 30% de calorias a menos do que as nossas calorias de manutenção. Então, o que é que nós devemos fazer? Primeiro, calcular as nossas calorias de manutenção, ou estimar, se já soubermos quais são, porque já fazemos isto há muito tempo, já sabemos quais são as nossas calorias de manutenção, tiramos 20 a 30% dessas calorias de manutenção e vamos ficar com um valor de calorias. Tá? Ao ficarmos com um valor de calorias, em princípio, esse valor de calorias vai nos fazer perder 1% do nosso peso corporal por semana, que é o objetivo. E quando eu falo 1% de peso corporal por semana, o objetivo é sempre 1% do nosso peso corporal por semana de gordura.
não de músculo. Por isso é que o minicut não é para toda a gente, tá? Isto em relação à parte do déficit calórico. Em relação à parte do treino, a ideia é continuarmos com treinos intensos, treinos de musculação com intensidade elevada. Porquê treinos de musculação com intensidade elevada? O nosso objetivo de um treino de musculação não é nem pode ser gastar calorias. Tá? Um treino de musculação é muito mais do que gastar calorias. Um treino de musculação é a forma mais eficiente que nós temos de construir massa muscular. Num processo de minicut, como nós vamos estar com um déficit calórico demasiado alto, a probabilidade de conseguirmos construir massa muscular é muito reduzida. Então nós usamos o treino de musculação não para construir músculo, mas para fazer manutenção do nosso músculo. Porquê? Porque um minicut, como um cut, tem como objetivo perda de peso de gordura e não perda de peso por si só. Então, para nós não perdermos peso de massa muscular, convém que nós tenhamos um estímulo suficiente para dizer ao corpo: olha, amigo, não uses o músculo como substrato de energia, usa apenas a gordura. Então, o treino de musculação serve para isso. Para nós conseguirmos ter um treino de musculação eficiente para manter a massa muscular, convém que o treino seja intenso. O que é um treino intenso na musculação? Não é fazer repetições altas com descansos curtos e sair de lá todo ofegante. Isso não é um treino intenso de musculação. Isso é um treino cansativo de musculação. Um treino de musculação intenso é o treino que leva perto da falha muscular e é um treino que faz com que tu consigas ter, lá está, uma tensão muscular tal que faça com que o corpo perceba que não pode utilizar o músculo como substrato de energia. Então, a ideia aí é manter a intensidade do treino de musculação alto e baixar ligeiramente o volume de treino. O volume é o quê? É a quantidade de treino, ou seja, o número de exercícios ou o número de séries. Tá? Então a ideia é manter o treino perto da falha muscular com menos quantidade de treino. Porquê menos quantidade? Porque nós vamos ter uma capacidade de recuperação mais baixa porque estamos em déficit calóricos agressivos. Se estamos com uma capacidade de recuperar mais baixa, não serve de nada nós colocarmos treinos com muita quantidade de treino, volumes muito altos, porque nós não vamos conseguir recuperar deles. E o primeiro princípio de treino é estimular, depois recuperar e depois ter uma adaptação. Ora, se nós estimulamos o nosso corpo com um treino intenso, volumoso, nós não vamos conseguir recuperar com eficiência, porque estamos em déficit calórico agressivo, logo não vamos ter uma adaptação boa de treino. Então convém nós termos o treino intenso, sim, com um volume mais baixo do que aquilo que estamos habituados a fazer, para permitir uma boa recuperação e conseguirmos manter o treino intenso. Ou seja, vamos imaginar aqui, se vocês durante uma fase normal de bulk ou de manutenção fazem 15 séries por semana desse grupo muscular, se calhar numa fase de minicut convém baixarem para 12 ou 10 séries por grupo muscular por semana. Manter a intensidade alta, manter a proximidade à falha, mas com menos quantidade de treino. A nível de macronutrientes, o que é que nós devemos fazer? Priorizar acima de tudo a proteína, principalmente manter a proteína perto dos 2,2 gramas por quilo de peso corporal. Claro que este valor é sempre um valor de referência. E isto porquê? Uma pessoa com um peso muito alto, mas um peso muito alto à custa de gordura, não vai precisar de tanta proteína para manter a sua massa muscular como uma pessoa com um peso muito alto à custa de massa muscular. O que é que eu quero dizer com isto? Na realidade, esses 2,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal não devia de ser por quilo de peso corporal, mas devia de ser por quilo de massa muscular. Mas como nós não temos acesso, ou a maior parte de nós não tem acesso à quantidade de músculo que tem, o que se usa é em relação ao peso corporal. Agora, uma dica extra é essa, que é, se vocês tiverem muito peso, mas porque têm gordura muito alta, esses 2,2 gramas por quilo podem baixar um bocadinho mais ou menos para 1,8, 1,6. Tá? Vamos imaginar um homem com 120 kg, por exemplo, 120 kg e 1,70m, 1,75m, mas 120 kg mais de gordura do que de músculo. Esse homem não vai precisar de tanta proteína assim, porque não tem muito músculo para manter. Um homem com 90 kg e 1,75m, com mais massa muscular do que gordura,
vai precisar, se calhar, de mais do que 2,2 kg 2,2 gramas de massa de proteína por quilo. Porquê? Porque tem muita massa muscular que precisa de preservar. Então, quanto mais massa muscular nós temos, mais proteína nós precisamos para preservar a nossa musculatura. Precisamos do treino para dar o estímulo e da proteína para fazer então a manutenção do tecido muscular. Então, isto não só para manter a massa muscular, mas também para fazer o controle da saciedade. Nós sabemos que o macronutriente mais saciante que temos é a proteína. Nós sabemos que quando estamos em déficits calóricos muito agressivos, vamos ter mais fome, porque vamos ter menos quantidade de comida para comer. Então, uma das estratégias que nós podemos fazer é aumentar a proteína. Portanto, a proteína tem aqui dois pontos muito importantes num processo de mini-cut. Manter a massa muscular e, acima de tudo, aumentar-te a saciedade. Tá? Claro que depois também ela é mais termogénica, acaba por gastar mais calorias enquanto fazes a sua digestão. Não é uma diferença muito grande, pode ser significativa a longo prazo, mas como um mini-cut é um processo mais curto, não é muito por aí. É mais pela manutenção de massa muscular e pelo aumento da saciedade. Depois, temos que controlar mais rigorosamente a quantidade de hidratos que consumimos e a quantidade de gordura que consumimos. E a qualidade dos hidratos e a qualidade da gordura. Porquê? Porque há hidratos de absorção mais rápida e hidratos de absorção mais lenta. O que é que nós sabemos? Nós sabemos que hidratos de absorção mais rápida também nos dão menos saciedade. Nós sabemos que hidratos de absorção mais lenta, mais ricos em fibra, com hidratos mais complexos, nos dão mais saciedade. Nós sabemos que a gordura, existem gorduras boas, que são essenciais para o nosso bom funcionamento do corpo, e temos gorduras más, que não ajudam no bom funcionamento do corpo. Pelo contrário, podem tornar o nosso corpo com processos mais inflamatórios, que atrasam a recuperação muscular. Se atrasam a recuperação muscular, aumentam a probabilidade de perda de massa muscular e, com isso, a diminuição da perda de massa gorda. Tá? Então é importante também nós conseguirmos controlar de alguma forma, ou sermos mais rigorosos na qualidade e na quantidade de hidratos e gorduras que consumimos. Não só subir a proteína, mas controlar bem ali a quantidade de hidratos e de gordura, quantidade e qualidade. E por fim, devemos ter mesmo isto em conta. Um processo de mini-cut não deve durar mais do que 4 a 6 semanas. Porquê? Porque quanto mais tempo nós estamos em déficit calórico agressivo, mais probabilidade nós temos de perda de massa muscular. E, eu não coloquei aqui, mas também, quando estamos em déficits calóricos muito agressivos durante muito tempo, o nosso metabolismo adapta-se muito mais facilmente a essas calorias. O que é que isto quer dizer? Acontece uma coisa que se chama a termogénese adaptativa, que é o teu corpo começa-se a habituar a sobreviver com menos calorias, com menos energia. Se ele se começa a habituar a sobreviver com menos calorias, o que vai acontecer é que a tua taxa metabólica basal vai baixar. Ou seja, se tu no início do processo as tuas calorias de manutenção eram 2.000, tu tiraste 20 a 30%, ou seja, ficaste a consumir 1.400 calorias para teres um déficit calórico que permite 1% de perda de peso por semana. Se fizeres isto durante mais do que 6 semanas, o que vai acontecer é que o teu metabolismo começa rapidamente a adaptar-se e a descer. As tuas calorias de manutenção, que eram 2.000 calorias, passam a ser, por exemplo, 1.800. E quando passam a ser 1.800, se tu continuares a comer 1.400 calorias, essas 1.400 calorias já não te vão permitir perder 1% do teu peso semanalmente. O que é que tu vais fazer automaticamente? Baixar mais as calorias para permitir a perda de 1% do peso corporal por semana. Ao baixares mais as calorias de 1.400 para 1.200, por exemplo, o que é que vai acontecer se tu continuares com esse déficit agressivo? O teu metabolismo continua a baixar. E às tantas, ele vai estar baixíssimo e tu não tens mais por onde cortar calorias. Nem vais conseguir aumentar o teu gasto calórico, também não tens energia. E aí tu começas a ter um problema um problema metabólico. As tuas calorias de manutenção já estão tão baixas que tu não vais continuar a fazer um processo de cut, vais ter que obrigatoriamente fazer um processo de manutenção ou de bulk, em que vais comer um bocadinho mais do que aquilo que precisarias, para que o teu corpo comece aos poucos a fazer a termogénese adaptativa oposta, que é que começa a adaptar-se a voltar a consumir mais calorias. Só que o problema disto é que isto depois normalmente também te associa a mais construção ou acumulação de gordura. E isso não é bom,
Porque se tu inicialmente querias perder a gordura e agora já estás numa fase em que tens que obrigatoriamente ganhar gordura ou ganhar peso para conseguires que o teu metabolismo suba, tu estás a fazer o oposto. Então é importante que tu percebas que no máximo deves estar 6 semanas a fazer este processo de mini-cut. Porque se caso contrário, se fizeres muito mais, tens estes problemas que podem ser desvantajosos para ti a longo prazo, porque isto depois demora muito tempo e depois começa a afetar também a tua produção hormonal e quando tu começas a entrar por esses caminhos, o teu corpo começa a funcionar todo mal e apesar de tu já estares a consumir muito poucas calorias, tu começas a não conseguir perder massa gorda, tá? Tirando todos os outros prejuízos que tu vais ter a nível de saúde, a nível de processos hormonais, a nível de bem-estar, a nível de estares bem profissionalmente, aumentar o foco, a concentração para as tarefas do teu dia a dia, isso tudo vai por água abaixo. E tu começas-te a sentir cada vez mal e depois, cada vez pior. E depois tem outra coisa, que é tu começas a ganhar peso novamente, começas a olhar ao espelho e vem também tudo o que tem a ver com isso, tá? Portanto, muita atenção aí ao tempo que vão estar a fazer um processo de mini-cut. Quem é que pode beneficiar de um processo de mini-cut? Há bocado disse-vos que isto não é para toda a gente, então quem é que são as pessoas que se beneficiariam com este tipo de processo? Então, primeiro, pessoas com níveis de gordura muito altos e que precisam de alguma motivação. O que é que eu quero dizer com isto? Uma pessoa que tenha, vou dar aqui um exemplo exagerado para vocês perceberem a ideia, uma pessoa que tenha 120 quilos e que tenha muita massa gorda, uma pessoa já obesa, digamos assim, o que é que vai acontecer? Ela tem tanta gordura para perder que, mesmo que esteja com déficit calórico agressivo e que faça algum tipo de treino para manter a massa muscular, vai ser muito fácil ela perder gordura. E vai ser muito fácil perder gordura em pouco tempo, nas tais 4 a 6 semanas. E a partir do momento que essa pessoa vê o peso a baixar, a gordura a sair, transformações no espelho, ela vai ficar hipermotivada. Mesmo que depois, ao fim de 4, 5, 6 semanas, a gente pare o processo de mini-cut, ou seja, de um cut mais agressivo, e passemos para 2, 3 semanas de manutenção e depois voltemos ao processo de cut normal, sem ser agressivo, a pessoa vai ficar logo muito mais motivada porque já viu resultados iniciais e já viu que resulta. Então vai ficar mais motivada para se manter no processo e como tem tanta gordura para perder, ela perde mais rapidamente gordura porque o corpo não vai querer mesmo usar músculo. O músculo tem pouco e gordura tem muito. Então é muito mais fácil para pessoas que têm níveis de gordura mais altos. Depois, foi o caso que eu usei no mini-cut da primeira edição do desafio. Que é, eu estou num processo de bulk que vai durar 1 ano e meio. Então eu comecei o meu processo de bulk em setembro do ano passado. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Em junho eu fiz 4 semanas de mini-cut. Para quê? Para aquilo que eu vos tinha falado há pouco. Para perder massa gorda rapidamente, sem estar muito tempo a perder essa massa gorda, para não perder muito tempo de um possível bulk, mas para ganhar mais eficiência no próximo bulk. Fiz-me entender? Ou seja, eu fiz um processo de bulk em que comecei com níveis de massa gorda muito baixos, em setembro, fui ganhando massa muscular durante o tempo todo até maio, e em maio, além de massa muscular, também fui ganhando um pouco de gordura. Decidi fazer um processo de mini-cut de 4 semanas, em que eu baixo o meu peso rapidamente, peso esse de gordura. Foi um processo mais agressivo, em que eu tive que estar mais controlado na minha alimentação e nos meus treinos e no meu cardio. Fui um bocado mais regrado do que o normal, vocês veem no Insta. E o que aconteceu? Eu perdi gordura rapidamente, eu fiquei um bocadinho mais sensível à insulina, eu fiquei um bocadinho melhor em processos hormonais e fiquei mais eficiente para uma nova fase de bulk. Ou seja, o meu bulk de julho para a frente, julho, agosto, setembro, é mais eficiente porque tenho menos gordura do que os últimos 3 meses antes do mini-cut. Aquele março, abril, maio, que eu já tinha níveis de massa gorda mais altos do que tenho neste momento. Então eu fiz um processo de mini-cut entre 2 processos de bulk, propositadamente para melhorar aqui a minha sensibilidade à construção de massa muscular, digamos assim. Então isto também pode beneficiar este tipo de pessoas. Pessoas que têm um objetivo de construção de músculo, mas que já ganharam um bocadinho mais de gordura e o processo de construção de músculo já não está tão eficiente, então fazem um processo de mini-cut para voltar imediatamente ao bulk.
Mais pessoas que desejam rapidamente baixar o percentual de gordura sem perder massa muscular. Portanto, todas as pessoas, foi o caso que eu vos falei há pouco da pessoa que se vai casar, por exemplo, dei esse exemplo, mas pode ser outra coisa qualquer. Todas as pessoas que têm como objetivo perder gordura rapidamente sem perder músculo, este tipo de processos, os processos mini-cut, são ideais para isso. Tendo sempre em conta que no máximo 6 semanas, está bem? 6 semanas no máximo. E não é fazer 6 semanas, fazer uma semana de bulk ou de manutenção e depois voltar mais 6 semanas e andar. Isso também não resulta, pessoal. Uma semana de calorias de manutenção para voltar a um processo de mini cut agressivo não resulta. Resulta se vocês voltarem para um processo de cut normal. Cut agressivo não vai resultar, porque essa semana vai quase nem fazer nada ao corpo. Tá? O nosso corpo habitua-se, como eu vos falei há pouco, logo às calorias que vocês estão a baixar. Tá bem? Isso não é fixe. Desvantagens do minicut. Já falei aqui de algumas, enquanto fui falando aqui de outras coisas, mas vamos lá. Primeiro, risco de perda de massa muscular. Se não for bem planeado, pode levar à perda de massa muscular. E ser bem planeado é o quê? Primeiro ponto, se durar muito mais do que 4 a 6 semanas, aumentamos a probabilidade de perda de massa muscular. Segundo ponto, se não consumirmos a proteína que precisamos, aumentamos também a probabilidade de perda de massa muscular. Tá? Se não fizermos um treino de musculação eficiente, também aumentamos a perda de massa muscular. E normalmente o que eu vejo mais nos ginásios é isso. Pessoas que querem fazer processos de cut ou de mini cut mudam o tipo de treino de musculação que fazem. Andam durante o processo de construção de massa muscular a treinar, entre aspas, 8 a 12 repetições com treinos perto da falha. Chegam a um processo de cut ou de mini cut, o que fazem é o quê? Aumentam as repetições, diminuem o tempo de descanso, fazem treinos em super séries. Tipo, isso não é eficiente. Lembrem-se, um treino de musculação para emagrecer é um treino de musculação para ganhar massa muscular ou manter massa muscular. Não é um treino para gastar calorias. Tem formas muito mais eficientes de gastar calorias, como fazer treinos cardiovasculares, andar de bicicleta, ir correr, ir andar a pé, ir andar de skate, ir fazer surf. Tipo, há tantas formas de fazer gasto calórico mais eficiente do que o treino de musculação, que usar um treino de musculação para simplesmente aumentar o gasto calórico é só estúpido, está bem? É perda de tempo por dois motivos. Primeiro, porque não gastam mais calorias do que um treino normal cardio. E segundo, estão a perder o estímulo de hipertrofia muscular para manter a massa muscular que vocês querem, que não se vá embora num processo de minicut. Tá? Portanto, mantenham um treino de musculação normal. Portanto, se vocês não tiverem atenção a estas três coisas, não fazer mais do que 6 semanas, não controlar a proteína e não fazer um treino de musculação eficiente, vocês estão a aumentar o risco de perda de massa muscular no vosso processo de mini-cut. Stress metabólico. Foi o que eu vos falei há pouco. Se vocês estiverem demasiado tempo com déficits calóricos muito agressivos, vocês aumentam a probabilidade de perda de massa muscular, aumentam a probabilidade de ter a termogénese adaptativa, que é o metabolismo começa-se a habituar a consumir poucas calorias. E começam a diminuir muito os vossos níveis de energia. Se vocês tiverem energia muito baixa, vocês normalmente já ninguém tem vontade de treinar. Né? Quase todos ninguém tem vontade de treinar. Se vocês baixam muita energia, menos vontade de treinar ainda têm. Então, vocês poupem a vossa energia para um treino de musculação eficiente. Façam cardio de intensidade mais baixa para não gastar muito glicogênio muscular, que é a fonte de energia que se usa muito no treino de musculação. Mas também se usa muito num treino cardiovascular de alta intensidade. Então façam treinos cardiovasculares com intensidades mais baixas e, se conseguirem, se tiverem tempo para isso, com volumes mais altos. Ou seja, façam cardio durante mais tempo com intensidades mais baixas, para poupar também os níveis de energia. Lá está, não é sustentável a longo prazo. Quem quer usar as estratégias de mini-cut para fazer mini-cut, manutenção, mini-cut, manutenção, mini-cut, manutenção, em que a manutenção é tipo 1 ou 2 semanas para voltar ao mini-cut de 6, não vai resultar, pessoal, não vai resultar. Por causa disto que eu vos falei acima, não vai resultar. Não experimentem. Eu sei que é muito tentador, que vocês fazem um processo de mini-cut, veem o peso a descer, ficam bem contentes e é isto vai resultar, no instante eu vou conseguir chegar ao que eu quero, mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer, está bem? Por causa de tudo aquilo que eu já falei aí atrás. Tá?
Cuidados a ter quando vão fazer um processo de minicut. Primeiro, monitorizar constantemente o que vocês estão a fazer. Medidas, peso corporal, medidas de perímetros, fotos ou vídeos. Como é que está o vosso sono? Têm conseguido fazer os passos diários ou o cardio que se propuseram fazer? Como é que está o vosso treino? Estão a conseguir progredir no treino ou não estão a conseguir progredir no treino? Tá? Monitorizem o vosso processo. Monitorizem o vosso processo. É muito importante para vocês irem percebendo se o processo está aí no sentido que vocês querem ou não. Porque vocês podem achar que, ok, a minha receita de bolo é esta, eu já criei o déficit calórico, já sei quanto é que tenho que comer, já sei o que é que tenho que comer de proteína, de gorduras e de hidratos, já sei o treino que tenho que fazer, já sei que tenho que fazer o cardio, vou meter isto tudo em prática. Não há receita de bolo, pessoal. Não é só meter em prática aquilo que vocês planearam inicialmente. É monitorizar o que está a acontecer, que resultados estão a ter e perceber se é preciso ajustar alguma das variáveis para que isso resulte a longo prazo. A longo prazo, neste caso, 4, 6 semanas. Mas, falando no processo todo, monitorizem o que está a acontecer. É super, 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 super importante, porque senão vocês não sabem para onde é que vão. Imaginem que querem ir, sei lá, querem ir de carro para Roma. Olham para o mapa, metem uma bússolazinha no mapa e dizem, ok, para Roma vou por aqui, depois viro à esquerda, viro à direita, viro à esquerda, viro à direita, subo, desço, viro à esquerda, na rotunda viro à direita, decoraram o caminho. Metem-se no carro e vão. Qual é a probabilidade de vocês conseguirem chegar a Roma? Só olharem para o mapa uma vez, se nunca foram. Vai ser muito pouco provável. Então, qual é a forma mais fácil? Levarem um GPS que constantemente vos está a ajustar e redirecionar para o processo. Certo? A ajustar e redirecionar para Roma. Até porque depois pode estar uma estrada cortada por causa de um acidente e vocês depois vão ficar ali à espera. Não. O GPS arranja-vos uma solução. E aqui é igual. Se vocês não monitorizarem o vosso processo, vocês não sabem o que é que está a acontecer, vocês não sabem o que é que têm que ajustar. Portanto, é super, super importante. E não é só para o processo de minicut, é para qualquer tipo de processo. E não é só para a área de fitness, é para tudo na vida. Monitorizar as vossas finanças, monitorizar a vossa saúde, monitorizar o vosso trabalho, a vossa performance no trabalho. Monitorizem o máximo de coisas que conseguirem. Às vezes pode parecer chato, mas olha que ajuda muito. Tá? Atenção à recuperação muscular. É mesmo muito importante. Se vocês sentirem uma quebra de energia brutal, sempre sem vontade de fazer nada, começam a ter dificuldades em dormir, começam a andar estressados com tudo, muito provavelmente vocês estão a comer de menos, ou a treinar de mais, ou a descansar de menos. Então é importante que vocês consigam priorizar qualquer coisa de diferente na vossa vida de forma a melhorar uma destas três ou as três. Porque caso contrário não vai resultar. Tá? Quando o stress fica muito alto, o cortisol, que é a hormona do stress, começa a subir. Quando o cortisol sobe, há determinadas hormonas saudáveis que começam a descer. Uma delas é a hormona do sono, que é a melatonina. Está bem? Está em oposto uma à outra. Quando há muito cortisol, há pouca melatonina. E é por isso que depois começamos a ter dificuldade em dormir. Se temos dificuldade em dormir, vai uma cadeia de processos negativos para cima. Tá? Portanto, atenção à vossa recuperação física. É das coisas mesmo mais importantes no processo. E não é só no minicut mais uma vez. É em tudo na vida. Tá? Tenham atenção aí ao vosso processo de recuperação. Evitar exageros. Não prolongues o minicut por muito tempo. Por muito que vos pareça é isto que vai ser porque vou no instante ficar como quero, não o façam. Vai ter mais efeitos negativos do que positivos. Tá? Entretanto, que é um minicut bem sucedido. Basicamente, é tudo o que não estava neste slide anterior e aquilo que eu tenho estado a falar. Primeiro, conseguires fazer uma perda de peso superior a 1%, ou mais ou menos 1%. Entre 1% a 1,5% está ótimo, tá? Perder pelo menos esse peso, porque se não estiverem a perder esse peso não é um mini cut, é um cut normal, está bem? Conseguir manter uma boa intensidade de treino que privilegie a vossa recuperação muscular, digamos assim. E isto consegue-se com menos volume de treino. Ou seja, mantém a intensidade de treino alta, que foi o que eu falei há pouco, para teres um bom estímulo hipertrófico. Dessa forma, não vais perder massa muscular, ou vais ter menos probabilidade de perder massa muscular. Ou seja, um minicut bem sucedido é aquele que te fez perder 1% do teu peso corporal sem perderes músculo.
Como é óbvio, não vai ser só gordura, porque também vais perder água, está bem? Mas o importante é que não percas massa muscular. O teu músculo vai ficar menos volumoso porque vai ficar com menos água, mas não vais perder tecido muscular, ok? Perda de músculo é diferente de perda de volume muscular, tá? Porquê? Porque o volume muscular depende dos tecidos musculares, das fibras musculares e da quantidade de água que elas têm. Uma fibra muscular sem água vai ser mais achatada do que uma fibra muscular com água. Tá? Pensem quando vão grelhar a carne. Quando metem a carne em cima da grelha, ela está cheia de água. As fibras musculares daquele animal está cheia de água. Quando ele começa a perder a água, ele começa a ficar mais fino. Tá? Não houve perda de tecido muscular, mas houve perda de volume muscular. Então o objetivo no minicut é não haver perda de tecido muscular, porque perda de volume vai haver, não há hipótese, tu vais perder água. Tá? Então esta é mais uma das coisas que tens que ter em conta para um minicut bem sucedido. Teres energia suficiente para as tuas tarefas do dia a dia, aquilo que eu falei há pouco, se tu estás com um déficit calórico muito grande, se a tua recuperação está uma merda, se o teu treino está intenso demais e volumoso demais, se o cardio está volumoso demais também, e tu andas constantemente sem energia e não consegues já sequer dormir, nem fazer as tuas tarefas do dia a dia, ir para o trabalho e tudo mais, ou tens muita dificuldade em fazê-lo, alguma coisa não está bem. Isso não é um minicut bem sucedido, ok? E depois é um processo que tu, ao fim das 4, 6 semanas, consigas ver diferenças no teu aspecto físico. Caso contrário, também não é um minicut bem sucedido. Se tu conseguiste as coisas anteriores, mas olhas para o espelho e não vês diferença nenhuma, não é suposto isso acontecer. É suposto. Se perdeste água, se perdeste gordura, se perdeste 1% do teu peso corporal, se não perdeste músculo, é suposto olhares para o espelho e vês diferenças. Está bem? Duração não ultrapassar 6 semanas. Um minicut que precise mais do que 6 semanas, ou que seja com uma duração superior a 6 semanas, já não é um minicut, deixa de ser um minicut bem sucedido. Tá? Conclusão. Minicut é uma estratégia eficaz para perda rápida de gordura, mas requer algum planeamento. Tá? Tem que ter isto em conta, tudo isto que foi falado hoje. Tá? Vão ter benefícios se querem uma redução rápida em pouco tempo de gordura. Ponto. É mesmo a estratégia mais eficiente para conseguir isso. Perda de gordura rápida em pouco tempo. Mas deves ter atenção que não podes perder massa muscular, tá? Que é um dos efeitos negativos. E basicamente é isto, pessoal. O minicut tem que ter em conta estes benefícios todos que falámos e esta conclusão acaba por ser uma coisa muito, muito, muito resumida, mas na realidade é um bocadinho isto, tá? Terem atenção os processos todos que falámos, criar o déficit calórico, meter proteína da dieta, fazer um treino de musculação eficiente, controlar a quantidade de treino, seja cardiovascular, seja musculação, privilegiar a recuperação muscular, qualidade de sono, acima de tudo, controlar a saciedade. É muito importante, pessoal, senão ninguém vai conseguir ficar muito tempo em déficit calórico e, acima de tudo, das 4 a 6 semanas. Tá? Entretanto, como eu vos falei no início, esta vai ser a segunda edição do Desafio Minicut, que eu vou lançar a partir do dia 8, e o objetivo é, basicamente, é isto que a gente tem estado aqui a falar, que é perder entre 4 a 10 semanas do peso corporal durante 4 semanas. O desafio vai durar entre 8 de setembro a 6 de outubro, portanto começa já no domingo. Eu vou ter apenas 20 vagas abertas, está bem? Ainda tenho vagas para o pessoal que queira se inscrever e, basicamente, isto é o que está incluído aí no desafio. Eu hoje disse-vos que quem ficasse aqui a ver aqui a aula, e temos aí algum pessoal, entretanto foi entrando, por acaso não tinha noção que estava aqui tanta gente hoje. Pensava que já estava muita gente. Eu disse-vos que tinha uma surpresa para vocês. E a surpresa é, o que eu falei no início, já ando a falar deste desafio há algum tempo, é que haveria 10% de desconto para membros da comunidade gratuita e 15% para membros da comunidade privada ou antigos alunos e alunos atuais. E então, o que eu tenho para vos dizer hoje é que quem está aqui na aula hoje, vocês vão ser os únicos a saber disto. Portanto, até à meia-noite de hoje, eu vou-vos dar 25% de desconto para quem quiser entrar no desafio. Está bem? É só até à meia-noite de hoje.